Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raj, da Companhia de Talentos e faço parte do Inovem, o nosso laboratório de inovação dentro do grupo. E estou aqui para compartilhar com vocês um dos estudos que a gente realizou na nossa área que diz respeito a hackear as organizações para 2030. Ou seja, como que as empresas podem estar prontas para lidar com os desafios em 2030. Mas para isso a gente precisa dar um passo para trás. Muito mais do que entender o futuro ou o presente, é entender da onde a gente veio, qual que é a herança dos modelos organizacionais que a gente tem dentro das empresas que dificultam ou que criam obstáculos para a gente poder estar prontos para lidar com os desafios de 2030. E para isso eu vou mostrar para vocês um pouco dessa herança da Revolução Industrial. A Revolução Industrial deixou para a gente um modelo bastante linear de funcionamento, um modelo bastante compartimentado, ou seja, as funções e as áreas eram bastante divididas de área para área. A gente também tinha uma lógica bastante especialista. Ou seja, cada pessoa ou cada área era detentora de um conhecimento específico. Além disso, o modelo de funcionamento era bastante lógico e racional. Era uma lógica de comunicação e distribuição de fluxos de informações bastante centralizada, onde as informações necessariamente passavam por pessoas específicas. Isso traz um arquétipo para a gente da linha de montagem, ou seja, para a gente desenvolver um produto, um serviço, um processo, era basicamente um processo de linha de montagem que dava como resultado aquele produto ou aquele serviço. Era uma lógica bastante linear e fragmentada. E hoje a gente passou por uma revolução, ou está passando, na verdade, por uma revolução bastante grande, que é a revolução digital. E a gente traz para vocês um contraponto para cada um desses elementos. Então, muito mais do que uma lógica linear, a gente tem uma lógica não linear. Para a gente, por exemplo, ir até caminho B, C ou D, não necessariamente a gente passa por esse mesmo caminho. As possibilidades de chegar de um lugar até outro são múltiplas e diferentes agora nos dias de hoje. Além disso, muito mais do que uma lógica compartimentada e dividida, é uma lógica fragmentada. Ou seja, as empresas, as áreas, os núcleos fazem parte de um todo, elas entendem essas conexões, mas elas conseguem manter sua separação e sua autonomia no funcionamento e na sua rotina do dia a dia. Um outro ponto muito importante é sair de uma lógica especialista e para uma lógica multidisciplinar. No passado, sempre foi valorizado o profissional ou generalista ou especialista. E hoje a gente fala que dá espaço para o profissional multidisciplinar, ou seja, aquele que detém conhecimento específico e profundo em uma temática, mas consegue navegar em diferentes temáticas ou assuntos ao mesmo tempo. Uma outra lógica também é sair do pensamento lógico e racional para o pensamento sistêmico. Isso diz respeito a entender ou a compreender os problemas de forma muito mais complexa, entender e decodificar qual que é a complexidade ou qual que é a raiz do problema por trás de algumas situações que a gente se depara no dia a dia. E além disso, uma lógica e fluxo de informação muito mais distribuída e compartimentada. Isso traz para a gente um diferente arquétipo, que é o arquétipo da rede, muito mais distribuído, colaborativo e muito mais horizontal nas organizações. E para a gente entender os impactos desse movimento nas organizações em 2030, é importante a gente navegar em alguns pilares ou elementos que vão nos ajudar a entender como as empresas, a sociedade, o mundo como um todo vai mudar em 2030. Para isso a gente traz alguns elementos um pouco mais óbvios para o universo de gestão de pessoas, como por exemplo, trabalho e educação, mas a gente também quer compartilhar com vocês alguns elementos um pouco mais distantes do nosso dia a dia, que são lifestyle e consumo, e como esses 4 pilares vão impactar o universo de gestão de pessoas e a nossa rotina e nosso dia a dia dentro das empresas. O primeiro pilar que eu gostaria de compartilhar com vocês, pessoal, é sobre lifestyle ou estilo de vida. Como vão ser nossas rotinas, o nosso dia a dia em 2030. E a gente traz para vocês alguns elementos importantes que vão impactar esse universo em 2030. Então a gente tem, por exemplo, a questão da inteligência artificial ou realidade virtual cada vez mais presentes na nossa vida e na nossa rotina. Ou seja, a gente vai poder, muito mais do que entrar num site e fazer uma compra onde às vezes a gente não acha o produto ou serviço que a gente quer, colocar um óculos de 3D e poder replicar essa experiência de uma forma muito mais real. A gente também tem novas tecnologias e moedas de transação que vão permitir que o consumo se torne muito mais fácil e prático. Então, um exemplo disso, por exemplo, são as impressoras 3D que vão fazer parte da nossa rotina e do nosso dia a dia. Muito mais do que eu, por exemplo, comprar um produto, eu vou poder, de repente, montar esse produto dentro da minha própria casa e imprimi-lo através de uma impressora 3D. Que cada vez mais elas vão se tornar acessíveis e disponíveis para diferentes pessoas. Tudo isso a serviço de uma vida muito mais leve, muito mais simples e muito mais prática para as pessoas e o seu dia a dia.
Um exemplo que a gente traz para vocês, pessoal, é justamente as compras por meio de realidades virtuais. A gente vai poder acessar supermercados, lojas, shoppings, através justamente dessa lógica, onde a gente, muito mais do que ir até o lugar vem até a gente. E a gente consegue replicar experiências muito mais reais. E, além disso, a gente vai um passo a mais. A gente consegue ver informações dos produtos que minha rede de contatos consome, tornando o consumo muito mais interativo e dinâmico. A implicação que isso traz para o universo de gestão de pessoas é a tecnologia a serviço de uma vida muito mais leve, simples e com a possibilidade da gente repensar a nossa relação com o tempo, com as pessoas e principalmente com o trabalho. E uma reflexão que eu deixo para vocês é: será que em 2030, com toda essa praticidade, esse dinamismo, essa eficiência que a tecnologia traz, será que a gente vai ter mais tempo livre? Ou, se sobrar tempo, o que a gente vai fazer com esse tempo em excedente? O que a gente vai fazer, o que a gente vai promover para os colaboradores, para as pessoas, para elas utilizarem esse tempo de forma mais adequada e de forma mais inteligente? Então, essa é uma reflexão que fica para vocês, que é muito importante. O segundo pilar que a gente traz para vocês, pessoal, é justamente relacionado a consumo. E o que ele diz para a gente? A gente vai viver uma era da economia compartilhada, uma era de economia de serviços e a era dos COs, os coworkings, os co-livings, os co-learns. O que tudo isso significa? Cada vez mais a gente vai ter um mesmo produto sendo utilizado por diferentes pessoas. E isso diz respeito à valorização da experiência e não da posse. Então, se hoje a gente valoriza o automóvel, no futuro a gente vai valorizar cada vez mais a mobilidade. Se hoje a gente valoriza a casa, o apartamento, a gente vai valorizar a moradia. Se hoje a gente valoriza aquela peça de roupa, no futuro vai ser a moda ou a vestimenta. Então, é o serviço que está por trás daquele produto que vai se tornar muito mais importante e muito mais interessante. Vou trazer para vocês um exemplo que ilustra muito bem essa mudança que a gente vai ver, ou que a gente já está começando a ver, em relação à economia de serviços. Essa imagem aqui, se fosse há 20 anos, para a gente viver essa experiência de ir até a praia, surfar, ter música, precisaria basicamente comprar todos esses produtos e investir um dinheiro bastante significativo. Hoje, graças a essa lógica da economia de serviços, a gente pode ter essa experiência por meio de locação. A gente pode locar a prancha de surf, pode locar um aparelho de som, pode locar a van, pode locar até o vestido que você quer usar naquele dia. Isso diz muito respeito a essa transição da lógica de produtos para serviços. E a implicação para o universo de gestão de pessoas é cada vez mais a valorização da experiência e não da posse, como eu falei para vocês. E, em termos de gestão de pessoas, a gente começa a pensar quais vão ser consumos, experiências que vão ser desejados pelos nossos colaboradores em 2030. O que ele está consumindo no seu dia a dia, na nossa rotina, que a gente como empresa pode incorporar no nosso pacote de remuneração ou benefícios e que vão trazer significado para essas pessoas. O terceiro pilar diz respeito ao trabalho. E muito se fala quando a gente conversa sobre o futuro do trabalho ou tendências que vão impactar o universo do trabalho, da automação, da robotização, da morte de algumas profissões. Mas é importante também a gente olhar para as possibilidades que surgem. Eu vou mostrar para vocês também que muito se fala das profissões que ainda não existem e que vão surgir no futuro. Quais vão ser essas novas profissões que ainda não existem e que as pessoas vão criar ou vão ocupar? Isso também tem um impacto no modelo de carreiras. A gente tem um modelo de carreira hoje bastante linear. No futuro, cada vez mais, se a gente quisesse chegar no mesmo lugar, seja um diretor de finanças ou um gerente de marketing, vão ter múltiplos caminhos ou múltiplas possibilidades para chegar até aquele lugar. Então, as carreiras vão ser muito mais não lineares nesse sentido. Isso tem um impacto também nas formas de relacionamento entre colaborador, empresa e comunidade. Em que sentido? Hoje, basicamente, a gente tem duas grandes formas de relacionamento entre o indivíduo e a empresa. Ou ele é um profissional fixo, CLT, ou ele é um freelancer, um PJ. E no futuro, empresas e pessoas, vai explorar cada vez mais possibilidades nesse meio do caminho. Quais são alternativas que podem surgir ou podem nascer, e a legislação vai se adaptar justamente para isso, para atender às necessidades não só das empresas, mas principalmente da rotina e do estilo de vida das pessoas. Um exemplo que a gente traz para vocês em relação a essas tendências de futuro no que diz respeito ao trabalho é justamente as configurações no ambiente de trabalho. Por muito tempo se falou de home office, as empresas tentaram fazer home office, mas a gente traz para vocês uma
imagem que ilustra um pouco da era pós-home office. Muito mais do que fazer com que seus colaboradores trabalhem somente de casa, as empresas perceberam que para alguns projetos, para alguns desafios, isso não era necessariamente viável. Era impossível fazer com que todo mundo trabalhasse de casa. E cada vez mais organizações e empresas estão criando ambientes, como a gente vê aqui na imagem, que replicam muito mais o ambiente das nossas casas, dos lugares que a gente frequenta no nosso dia a dia, nos nossos finais de semana, para criar ambientes mais acolhedores, mais acessíveis e que tenham significado para as pessoas. E a implicação de todos esses elementos para o universo de gestão de pessoas ou recursos humanos vão ser carreiras exponenciais que vão ser lideradas por pessoas que são donas da sua própria trajetória e que estão a serviço das organizações que estejam abertas e dispostas a explorar um novo modelo de relacionamento. E a reflexão que eu deixo para vocês, principalmente para o universo de gestão de pessoas e RH. Quais vão ser as profissões que vão surgir dentro de RH que ainda não existem e que vão atender desafios e ajudar a gente a resolver problemas que a gente se depara hoje, tem hoje e vai continuar tendo em 2030, mas que a gente ainda não tem essas profissões? Quais vão ser elas? Vale a pena a reflexão para vocês pensarem em quais podem ser também as possibilidades das carreiras de vocês. O quarto pilar diz respeito à educação, ou seja, a maneira como a gente aprende e se desenvolve. Tem se questionado bastante o modelo de educação tradicional, universidade, sala de aula, palestras, livros didáticos. E tem se dado espaço para novos modelos de aprendizagem que justamente se adequam às rotinas e ao estilo de vida das pessoas. Eu trouxe para vocês alguns pilares ou alguns elementos que vão impactar o futuro da educação. Um deles é o lifelong learning, ou seja, a gente assumir que a gente não está preparado nunca para assumir os desafios do futuro. Ou seja, cada vez mais a gente vai ter que se capacitar, aprender e sempre vai ter algum elemento que a gente possa reciclar um conteúdo. Se fala, por exemplo, que uma habilidade no futuro ela vai ter um prazo de validade de 5 anos. Ou seja, a gente a cada 5 anos vai precisar buscar novos conhecimentos, novas habilidades e novos saberes. A gente também fala do microlearning, ou seja, quais são pílulas de conteúdo que eu consigo oferecer para as pessoas, para os meus colaboradores, para as pessoas que fazem parte da minha organização, para eles aprenderem que não são necessariamente uma jornada contínua, uma sala de aula, uma formação. A gente também fala da aprendizagem em rede. Isso diz respeito, muitas vezes, aos saberes que estão dentro da organização. Quais são as inteligências, conhecimentos que já estão dentro da organização e que muitas vezes a gente não acessa. Por exemplo, muitas vezes a gente tem um desafio e contrata um consultor ou um especialista para vir dar um treinamento dentro da nossa empresa e acaba investindo recursos bastante altos. E ao invés disso, a gente poderia muitas vezes mapear quais são os saberes e inteligências que já estão dentro da nossa organização e que poderiam ser utilizados a serviço do compartilhamento, da troca e do desenvolvimento de outros colaboradores. E o quarto elemento que a gente traz que impacta o universo de educação é a aprendizagem líquida ou 24 horas ou 7 dias por semana. A gente fala que cada vez mais aprender vai ser como o Netflix. A gente aprende o que a gente quer, como a gente quer, da onde a gente quer. Então, educação e aprendizagem muito mais disponível e acessível de diferentes, não só plataformas, mas em diferentes momentos da nossa rotina e nosso dia a dia. Eu trago para vocês aqui um exemplo dos nanodegrees, que diz respeito ao microlearning. Aqui a Udacity, por exemplo, eles têm informações de inteligência artificial, carros que são autônomos, e as formações interessantes delas é que elas são dadas por especialistas, ou seja, pessoas de empresas que são praticantes e atuam dentro daquela área específica e tem uma duração muito menor, ou seja, ela se adequa às necessidades das pessoas, tanto em termos de duração como de carga horária. Então as pessoas têm muito mais flexibilidade e não dependem da programação de 1, 2 ou até 4 anos para fazer uma formação, se adequando às suas necessidades e à sua rotina. A implicação para a gestão de pessoas e o universo de RH é que a gente vai ter indivíduos cada vez mais ditando o que eles querem aprender, como eles querem aprender e da onde eles querem aprender. E além disso, vai trazer um desafio para recursos humanos, que é como que eu mapeio, identifico talentos que têm uma formação bastante diversa, com múltiplas trajetórias. Não vai ser tão óbvio identificar a coleção de experiências, porque essas pessoas vão vir com diferentes portfólios de experiências, diferentes habilidades, diferentes saberes, que podem torná-la apta para um desafio que não seria tão óbvio contratar uma pessoa nos dias de hoje. Mas no futuro vai ser possível fazer essa interseção de talentos, inteligências, saberes e poder trazer uma pessoa que não necessariamente tem uma experiência específica naquela área, mas coleciona os saberes ou as habilidades que a deixam apta para aquela posição. E outra implicação, o que a gente hoje precisa aprender para a nossa carreira do amanhã?
Quais são as habilidades que a gente precisa incorporar no nosso repertório, na nossa rotina, para a gente estar preparado para responder aos desafios de 2030? Essa é uma reflexão muito importante, porque, como eu falei para vocês, as habilidades vão ter um prazo de vencimento bastante curto. Então, cada vez mais, a gente vai ter que buscar habilidades que nos tornem prontos para lidar com esse mundo em 2030. E eu trago para vocês, então, algumas dicas ou habilidades, na verdade, que a gente gosta de chamar de hackabilidades, ou as habilidades que vão permitir com que as pessoas consigam hackear as organizações em 2030 para poder estar pronta para lidar com os desafios que a gente vai se deparar com eles. Então, a gente tem alguns pontos muito importantes que são: o primeiro deles é incorporar um mindset de serviços, ou seja, como a gente compartilhou com vocês, é sair dessa lógica do produto, do processo de RH e trazer uma lógica de serviços de RH. Quais são os serviços que eu posso dar para os meus funcionários, para as pessoas com as quais eu interajo, que façam sentido, muito mais do que uma lógica processual, uma lógica de serviço que de fato atende às necessidades dessas pessoas. Um segundo ponto, que está muito ligado a essa lógica de serviços e mindset de serviços, é focar na experiência do colaborador. Ou seja, como que eu crio uma lógica contínua que faz sentido para ele, do momento que eu me relaciono, me comunico com ele para atraí-lo para minha empresa, do momento do processo seletivo, quando ele está dentro fazendo o onboarding ou a integração dentro da organização, quando ele está passando por um processo de desenvolvimento, quando ele está tendo os processos de avaliação, de evolução, de feedback. Esses serviços de RH, eles são contínuos, eles estão conversando uns com os outros, eles fazem sentido para a pessoa que está utilizando esses serviços. Isso é um ponto muito importante para a gente ter em mente. Um terceiro elemento que vai se tornar essencial com tanta diversidade de formações e de carreiras é a gente identificar talentos não óbvios. Diferente do passado, que para contratar uma pessoa para uma certa posição, ela precisava demonstrar uma experiência naquela área específica. Hoje não necessariamente, ou no futuro, na verdade, em 2030, cada vez mais, essa alocação de pessoas, ela vai ser menos óbvia. Vai ser muito mais por uma interseção de conhecimentos, habilidades e portfólio de projetos do que uma experiência específica dentro de uma área. O quarto elemento diz respeito à integração das redes e comunidades, ou seja, que redes e comunidades já existem dentro da organização, sejam coletivos, sejam grupos de interesse, sejam pessoas que se conectam por propósitos, que a gente não está falando aqui das áreas ou das funções, mas está falando de grupos e redes que conseguem se juntar, ser institucionalizadas para ganhar uma força de comunicação, de venda e de colaboração e contribuição para dentro da organização. E por último, a gente traz o elemento de ser um long life learner, ou seja, um aprendiz para a vida inteira. A gente precisa assumir que a gente nunca vai estar pronto para os desafios do futuro e para isso a gente precisa ir atrás de conhecimento, habilidades que nos ajudem a estar um pouco mais aptos ou preparados para esses desafios. Bom, pessoal, espero que as dicas e as informações tenham sido úteis e que vocês consigam levar essas informações para dentro das suas organizações e poderem praticar cada vez mais e estarem prontos para hackear as suas empresas e organizações em 2030.